dando livramento a cada uma delas em nome do Senhor Jesus Cristo, para que elas cheguem aqui para ouvirem a tua palavra. A palavra é cura, que salva, que liberta, que transforma e que batiza com o Espírito Santo e com fogo, Pai. Meus amados, meus queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço que o Senhor venha agir nesse bairro, meu Deus, em nome de Jesus, colocando por terra tudo aquilo que não provém de ti, meu Deus. O Senhor venha e toque no coração de cada morador desse bairro, meu Deus, para que eles, ao ouvir o convite para estarem na tua casa, eles venham aqui hoje, Pai, em nome de Jesus, ou mesmo que eles vão em outra denominação evangélica. O importante, meu Deus, é que eles obedeçam o teu chamado, obedeçam a tua voz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, queridos, o Senhor nesta noite, passe com teu poder em volta da cabeça, planta dos pés de cada pessoa que se encontra aqui, meu Deus, e vai arrancando tudo aquilo que não provém do Senhor, Deus. Coloca por terra toda doença, coloca por terra, ó Deus, toda enfermidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor arranca todo o mal, em nome de Jesus Cristo, Pai. Pai amado, Pai querido, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, meu Deus, abençoe os dizimistas e ofertantes da tua casa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor abra as portas do emprego para aqueles que se encontram desempregados. Te peço em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Pai, obrigado por esse dia, em nome de Jesus te agradeço por estar hoje aqui, Pai, para fazer a tua obra em nome do Senhor Jesus Cristo, para levar a tua palavra aos ouvintes que vierem hoje aqui, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, visita os hospitais, as UPAs, o Senhor entre com providência ali, para curar todos que estão ali, meu Deus, enfermos. Que o Senhor venha, Pai, tocar na vida daqueles que estão prestes a dar o último suspiro de vida, para que eles entreguem a vida para ti, em nome de Jesus, ó Deus. Oh, Pai amado, Pai querido, abençoe o nosso país, a nossa cidade, o nosso bairro, o nosso estado, e a cada autoridade constituída pelo Senhor, meu Deus, e que esse país, ele venha a ser, meu Deus, sempre espelho para aqueles que dominam, que governam, que eles não venham só pensar em si, mas pensem em toda a população, em nome do Senhor Jesus, Pai. Meus amados, meus queridos, louvado e agradecido seja o teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus, que assim seja. Glória a Deus. Você que trouxe a palavra de Deus, abre comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo 61. Profeta messiânico Isaías, capítulo 61, a partir do verso 1. Amém? Acompanha comigo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados
levantados pelo Senhor para a sua glória. Amém, Jesus. Meus amados, Deus querido, em nome de Jesus te peço que o Senhor, meu Deus, dirija esta reunião e que o Senhor, meu Deus, fale através dos meus lábios. Que o Senhor use a minha vida em nome de Jesus e coloque por terra tudo aquilo que seja contrário à pregação da tua palavra. Diga glória a Deus. Aleluia. Passagem muito forte essa do livro de Isaías. O profeta foi usado por Deus para ministrar essa mensagem para todos que estão inscritos aqui. E quando Isaías fala das bênçãos que podem advir ao povo de Deus, se eles forem fiéis a Deus. Esses versículos é bênção para as nossas vidas, porque muitas vezes, mesmo nós sendo de Deus, mas nós somos oprimidos. Muitas vezes nós estamos vivendo um tempo difícil. Tem outros que precisam ser libertos, e Deus deseja fazer com cada um que sejam plantados como um carvalho de justiça. Aleluia. Porque o carvalho é uma árvore resistente a tudo. Há tempos bons, há tempos difíceis, mas ele resiste. Ele se faz forte. Ou melhor, ele é forte. Nada pode abalar. E há mais de 700 anos atrás que essa profecia aqui foi escrita pelo profeta Isaías, para depois Jesus pregar para os judeus lá na sinagoga. Uma profecia que se cumpriu e hoje se cumpre na vida daqueles que querem ter uma vida com Deus. Porque seria bom que todos que estão na igreja quisessem ter um compromisso sério com Deus, para que Ele venha ou viesse a receber todas as bênçãos que Deus tem para cada um de nós. Para cada um. Em Nazaré, Jesus entrou numa sinagoga, o lugar da reunião da igreja judaica. Ali ele se levantou e leu as escrituras da profecia do profeta Isaías. Isaías profetizou que o Salvador do mundo viria na terra para ajudar as pessoas. Essa profecia não foi uma profecia de homens, foi uma profecia de um homem usado pelo Senhor, um homem que foi ungido por Deus, para que já naquele tempo viesse a pregar as boas novas de salvação. E isso nós vamos ver lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do verso 16. A Jesus, ele prega o que Isaías
profetizou há mais de 700 anos atrás. E hoje não é diferente. Depois que Jesus profetizou, ele pregou, e essa pregação é como se fosse agora, e vai ser agora. Acompanhe comigo. Lucas 4:16 em diante. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Jesus tinha esse costume de todo sábado ele entrar numa sinagoga para ali pregar. E aí, o povo, eles iam lá para a sinagoga, que era a igreja dos judeus, e o povo ficava maravilhados ouvindo a pregação de Jesus, ouvindo suas palavras, que falava mansamente, de maneira que homem nenhum havia falado antes. E Jesus tinha esse propósito de falar para as pessoas, de pregar a palavra para eles, de maneira que todos ficavam perplexos com a sua pregação, a ponto de dizerem: quem é este? O filho, não é o filho de José? E não conhecemos a sua mãe Maria? E ali Jesus estava pregando, e ali Jesus estava ganhando almas para o reino de Deus, como se hoje ele estivesse pregando aqui. Com certeza todos iriam ficar maravilhados com a sua pregação, o seu modo de pregar, o seu modo de falar. Ele não ia estar aqui pulando, não ia estar aqui dando gritos, não. Ele pregaria mansamente, a ponto das pessoas se maravilharem com a sua pregação. Aleluia. Louvado seja Deus. E ele veio para dar vista aos cegos, não apenas os cegos dos olhos físicos, mas os cegos espirituais. E também trazer libertação para todas as pessoas oprimidas pelo diabo, oprimidas pelo mal, pessoas que estão oprimidas por algo que muitas vezes ela não consegue, nem a medicina consegue descrever por que aquela pessoa está sendo oprimida. Eu conheço ele, não me conhece, mas eu conheço muito bem. Está passando por um momento que ele está bem, e de repente bate aquela tristeza, bate aquela agonia na vida dele. Ele já foi para o médico achando que o problema dele era devido um probleminha que ele tem em uma das válvulas, das artérias do coração dele,
mas a medicina constatou que não é isso, com os exames, e ele está deduzindo que isso seja proveniente da ansiedade. E hoje a ansiedade está afetando crianças, jovens, não. A ansiedade é um mal grande que está atingindo muita gente. O medo, e isso, devido à ansiedade, está causando nele a síndrome do pânico. Caso sério. E muitas vezes a medicina não consegue curar. Só o poder de Deus. Só o poder de Deus. Jesus, ele é o médico dos médicos. Aleluia. Glória a Deus. Jesus leu Isaías porque Deus estava trazendo a salvação por meio do seu ungido. Por meio do seu ungido. Por isso que ele leu a passagem que está no livro de Isaías, no capítulo 51. Louvado seja Deus. Jesus, ele veio exatamente para isso, para curar os enfermos, para dar vista aos cegos, a pôr em liberdade aqueles que estão sendo oprimidos, a tirar o luto, e no lugar do luto está a coroa de glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Às vezes a pessoa fica oprimido por causa da perda de um ente querido, um momento que a pessoa não estava esperando e de repente acontece, e as pessoas se oprimem por causa disso. Mas a solução é o Senhor Jesus Cristo. É ter fé nele, esperar nele, porque quando nós esperamos nele, quando nós cremos nele, tudo acontece da maneira que nós queríamos que acontecesse. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus, ele é o libertador, não apenas o salvador, mas ele é o libertador. Muitas vezes a pessoa está passando por um momento de angústia, de tristeza, mas quando ela procura buscar ajuda em Deus, então aquela tristeza sai e vem a alegria do Senhor para a vida dela. Aleluia, glória a Deus. Jesus estava afirmando que ele é o ungido, o Cristo de Deus. Ele tinha essa missão para realizar e cumprir o propósito de Deus. As boas novas são para os mansos, porque são eles os quebrantados e recebem com alegria a mensagem em suas vidas e se sujeitam a Deus. Quando as pessoas elas se sujeitam a Deus, as coisas fluem, as coisas acontecem. Aleluia. Louvado seja Deus. E a mensagem de Deus é para salvar os perdidos, aqueles que ainda não tiveram um encontro real e verdadeiro com Deus. Por isso que hoje é o ano aceitável do Senhor. Este é o ano, melhor dizendo, aceitável do Senhor. E hoje é o dia da salvação para aqueles que creem. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra. Impor as mãos significa
outra pessoa, ou na cabeça ou no ombro, para trazer as bênçãos tais como alívio, cura, libertação e batismo com o Espírito Santo. Quando nós vamos orar por alguém, nós podemos impor as mãos sobre o alto da cabeça ou sobre um dos ombros e ali orar para que venha a libertação daquelas pessoas. Pessoas muitas vezes possessas por espíritos malignos, espíritos que oprimem as pessoas, mas quando impomos as mãos sobre elas, vem aquele alívio, aquela carga pesada, aquele peso do mal sai imediatamente da vida da pessoa e vem o refrigério, o alívio para a vida dela. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos lá aqui ainda em Lucas capítulo 21, verso 37, 38. Amém? Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: basta. Aleluia. Todos os dias Jesus ia ao templo para ensinar as pessoas, e à tarde voltava para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo estava no templo. O povo vinha para ouvir Jesus falar. Então Jesus estava na sinagoga logo cedo de manhã, e à tarde ele ia para o Monte das Oliveiras para ali repousar e ficar a sós com os seus discípulos, para se cumprir tudo na vida das pessoas: salvação, libertação, transformação de vida, batismo do Espírito Santo e com fogo, cura, todas as bênçãos são decorrentes para aqueles que creem em Jesus Cristo. Aleluia. No sábado, conforme seu costume, foi até a sinagoga e lhe deram as Escrituras Sagradas. Ele leu o livro do profeta Isaías, uma profecia de mais de 700 anos atrás, Jesus trazendo para aquele povo, para os judeus. Mas teve um tempo que essa profecia deixou de ser apenas para os judeus e passou a ser para os estrangeiros, que somos nós. Porque naquela época nós não tínhamos direito à salvação. Jesus ele veio para o seu povo, mas os seus o rejeitaram. E quando ele estava lá na cruz, que ele disse: eu tenho sede, que lhe deram vinagre. Quando ele bebeu, ele disse: Pai, está consumado. E ali o véu rasgou-se da alta abaixo, e nos trouxe a oportunidade de nós termos direito à salvação. Oh, glória! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós somos plantados como cavalo da justiça, da glória do Senhor.
E o que significa cavalo de justiça? É uma metáfora bíblica que representa pessoas que, ao invés de luto, são revestidos de alegria, louvor e esperança em Deus. Esperança em Deus. Por isso, meu querido, minha querida, não desvie da presença de Deus por nada. Possa ser até que você esteja enfrentando um momento na sua vida que você diz: não suporto mais. A vontade que eu tenho é de morrer, dar cabo da vida para que acabe esse sofrimento. Mas eu te digo que o sofrimento aqui na terra vai passar, mas vai piorar ainda mais, porque você não teve esperança em Deus, não cria, melhor dizendo, que aquele sofrimento podia passar, deu cabo da própria vida, e aí você morre sem salvação, e vai viver sofrendo a vida eterna. Aí de que adianta você procurar dar cabo da própria vida, achando que irá resolver o problema, porque não vai piorar ainda mais. Aqui todo problema se resolve, todo problema, tudo que é impossível para Deus, tudo é possível. Então não se desespere, busque a Deus, entregue os teus caminhos ao Senhor e tudo Ele fará, para que você seja revestido de glória, de alegria, de louvor, ser plantado como um carvalho de justiça, e isso alegra o coração do Senhor. Aleluia, Jesus. Hoje nós estamos aqui, graças a Deus estamos vivendo um momento tranquilo de bênçãos, mas há pessoas lá fora que estão vivendo uma vida destruída, é casamento destruído, é a saúde que está afetada, é problema na vida financeira, sente falta de alimentos, mas Jesus diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós não temos que ceder para os problemas, devemos levantar a nossa cabeça e olhar para o alto, porque do alto vem o socorro. Aleluia, glória a Deus. Não adianta se desesperar. Jesus, Ele é a solução para o teu problema. Por isso espere no Senhor. Espere, persista, não desista, porque no momento certo Jesus, Ele vem te socorrer. Jamais Ele vai desamparar você, jamais, porque Ele diz: eu sou contigo, não temas. Aleluia, amém? Não temas. De madrugada o crente vai buscar poder, de madrugada o crente vai buscar poder, vai